Bom dia, um maravilhoso dia para você. E hoje estamos aqui para mais uma vez lermos a palavra do Senhor. E hoje é o nosso 14º dia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando aqui agora e você que está aqui também comigo já há alguns dias, seja muito bem-vindo mais um dia. Que o Senhor possa abençoar a sua vida através desta leitura de hoje. E estamos hoje no nosso 14º dia de 365 lendo a palavra do Senhor. Então vamos começar nosso dia de hoje? Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus. Obrigado por essa pessoa que está do outro lado aí da telinha, ouvindo também a palavra. Deus, vai de encontro com ela, com o seu lar, com toda a sua casa. Cubra essa casa, Senhor, de bênção, Senhor. Que essa pessoa continue, Senhor, motivada, determinada a cada dia mais ler um pouquinho da tua palavra e conhecer um pouco mais de ti. Estar mais íntima de ti, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 30 ao capítulo 31, versículo 16. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, me deu um filho, por isso chamou seu nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci, e chamou seu nome de Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: Vem uma turba, e chamou seu nome de Gade. E depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome de Azer. E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dai-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e a abriu a sua madre. E ela concebeu. E teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome de José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dai-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido. E ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Estudo de hoje, Gênesis capítulo 30, do versículo 1 ao 13. Raquel e Léia estavam competindo em um concurso de arrogância, correndo para ver quem tinha mais filhos. Ambas ofereceram suas servas a Jacó como concubinas. Este era um costume aprovado na época, mas Jacó teria sido sábio se tivesse recusado, afinal ele estava perpetuando relações prejudiciais entre as mulheres. O fato de um costume ser socialmente aceitável não significa que seja uma boa ideia ou benefício.
Existem muitas escolhas socialmente aceitáveis, mas que têm efeitos negativos no próximo. A sociedade muitas vezes prioriza a liberdade de escolha de uma pessoa sem considerar o impacto que isso terá sobre os outros. Mas perceba o impacto em potencial que suas escolhas podem ter sobre os outros. Você vai ajudá-los ou prejudicá-los? Você está disposto a abrir mão de parte da sua liberdade para garantir que os outros não sofram danos? Você está disposto a ir além e fazer algo que irá beneficiá-los? Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: Se agora te tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face, tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros será-me-á por furto. Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs por 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber. E conceberam, vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces dos rebanhos para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedeu que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Deus manda Jacó tornar à terra de seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido o vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. E quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia,
Eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonho: Jacó. E eu te disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Léia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Mateus, capítulo 10, do 1 ao 25. Jesus envia os 12. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 discípulos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não se dirijam gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fique em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês, por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. E eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Estudo de hoje, Mateus capítulo 10, versículo 7. Os judeus estavam esperando o Messias que iria instaurar o seu reino. Eles imaginavam um reino político e militar que iria libertá-los do jugo romano e trazer de volta os dias de glória sobre Davi e Salomão. Afinal, Deus havia prometido a Davi: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu trono será firme para sempre. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Mas o reino que Jesus se referia era espiritual.
Deus também nos fez muitas promessas, as quais Ele pode cumprir de forma inesperada. Porém, se não somos flexíveis, podemos deixar de perceber que o Senhor está cumprindo com a sua promessa, pois estamos demasiadamente concentrados em vê-la realizar-se da maneira que imaginamos. O reino ainda está próximo hoje. Jesus, o Messias, está estabelecendo seu reino na terra em seus seguidores. Um dia, o reino estará plenamente concretizado e Deus será rei absoluto. O mal irá fugir e a paz irá reinar. E a promessa do Senhor a Davi será total e derradeiramente concluída à vista de todos. Orando Salmos. Ore o Salmo 12 com a confiança de que as promessas do Senhor sabotarão as mentiras dos maus. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Capítulo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade a seu próximo. Falam com os lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata, refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, e quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Provérbios, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. E essa foi nossa leitura de hoje, nosso 14º dia. Que você possa estar aqui amanhã para estarmos juntos, mais uma vez lendo a palavra. E não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar aqui nesse vídeo, tá bom? Te espero até amanhã. Deus te abençoe.